Olá, sou Marcelo Orsini e neste trabalho, em conjunto com Otávio Pedersoli, nós estamos apresentando a obra O Consolador, do autor espiritual Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob a coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Nesse vídeo nós vamos prosseguir com a temporada Religião, que é a terceira e última parte do livro. Mais precisamente, dentro do tema Evangelho, nós vamos analisar a segunda parte das questões relacionadas ao subtema Ensinamentos. Vamos começar da questão 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. De certa forma, nós vemos aí a figura da Santíssima Trindade, mas nós devemos esclarecer melhor sob a ótica espírita do que se trata. Pela resposta de Emmanuel, aprendemos assim: João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a Terra a sua mais perfeita personificação, e à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Então, primeiro João cita o Pai, ou seja, o Criador de tudo o que conhecemos, de tudo o que existe no universo. Em seguida, ele refere-se ao Verbo. O verbo tem sentido de movimento, de execução, de ação. E aí associa esse verbo a Jesus, que, como Emmanuel explica, seria a mais perfeita personificação de Deus, ou seja, aquela criatura mais evoluída que conhecemos, que veio trazer para nós os principais ensinamentos divinos, para que a humanidade tivesse uma bússola, um norte para onde se dirigia. E, por fim, ele se refere ao Espírito Santo, que, segundo Emmanuel, é a representação da legião dos espíritos redimidos e santificados, ou seja, espíritos superiores, espíritos que já alcançaram a pureza em termos de progresso moral, espiritual. São aqueles que cooperam com Jesus, que é o movimento, o verbo, desde os primeiros dias da organização terrestre, ou seja, desde o momento em que a Terra foi formada para receber a humanidade, sob a misericórdia de Deus, sob os auspícios do Pai, o Criador. Aí nós já nos dirigimos à questão 313, que é a seguinte: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Emmanuel responde o seguinte: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Então é muito importante essa primeira parte da resposta. Emmanuel está comentando um trecho do Sermão do Monte, e há muita confusão, né? Essa expressão pobres de espírito seria uma ode à pobreza material. Nós estamos vendo com Emmanuel que não tem essa ligação direta com a matéria, mas sim com o nosso lado moral e espiritual. Então, Jesus está nos convidando à simplicidade, à humildade, ao desapego, a não ficar ali tão focados na nossa reencarnação, aos aspectos da matéria, do dinheiro, do poder, do ponto de vista humano. Essa é a grande questão, que a gente vá nos despindo da ambição, do egoísmo. E aí ele continua: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito?
Então, as homenagens, né, terrestres, as comendas, as medalhas, os títulos de cidadania honorária, em regra, estão ainda ligados a conquistas materiais, né? Então, é alguém que conquistou algo do ponto de vista do poderio humano, seja no campo militar, seja no campo civil. E, na verdade, nós somos espíritos imortais provisoriamente matriculados numa escola aqui, vestindo um uniforme de carne. É por essa razão, diz Emmanuel, que em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, por isso que Jesus não nasceu, né, no seio ali do Império Romano, né, como filho do imperador, foi nascer numa manjedoura, convidou para o seu colégio apostólico pescadores, homens simples, porque, regra geral, quando estamos, do ponto de vista material, muito bem, né? Com dinheiro, com poder, com saúde, com beleza física, costumamos nos esquecer de Deus. Costumamos não lembrar que, na verdade, somos espíritos aqui estagiando. Então, o convite à pobreza de espírito não tem a ver com a nossa conta bancária. Tem a ver com o nosso desapego, com a nossa simplicidade ao olhar para os desafios da vida. E é a humildade verdadeira, né? Não é a pseudo-humildade. Muitas vezes a gente é, por exemplo, convidado para ingressar numa tarefa. Ah, vem aqui, começa na tarefa do passe, né? Às vezes a pessoa tem tempo, já fez o curso de passista, mas fala assim: não, eu? Quem sou eu para aplicar passe? Eu sou imperfeito demais, né? Ora, se os espíritos superiores fossem esperar encarnados superiores do ponto de vista moral, acabava a tarefa do passe, né? Então aí não é humildade, aí é preguiça mesmo, né? Ou medo, ou alguma outra característica. Então aqui Emmanuel está nos abordando acerca da verdadeira humildade, e não da pseudo-humildade para esconder outras mazelas íntimas que a gente ainda possui. Já na pergunta 314, Marcelo, indagaram para Emmanuel o seguinte: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Essa pergunta permite, de certa forma, complementar, né, tudo que você explicou na anterior. A questão do lava-pés, Emmanuel explica que, entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Nós podemos aí recordar a lição da manjedoura, que foi a porta de entrada de Jesus na terra, na condição da mais extrema humildade e simplicidade, que foi o adjetivo que o Otávio utilizou. Ou seja, Jesus não chegou como um grande líder, um milionário cheio de recursos, ao contrário, família simples, condição simples, não tinha lugar para dormir na estalagem para os homens, ficou na estalagem para os animais. Então tudo isso tem um simbolismo muito grande, como que um espírito tão evoluído chega no planeta nessa condição. Nós temos uma certa admiração pela obra do Pastorino intitulada Sugestões Oportunas, e lá tem uma lição intitulada Estradas, onde ele traz o seguinte pensamento: o serviço é o caminho da humildade. A humildade é o caminho do perdão. O perdão é o caminho do amor.
O amor é o caminho da perfeição, e a perfeição é o caminho da divinização. Vemos por aí que Deus é encontrado desde que se penetre a primeira porta, que é o serviço. Então, o Pastorino traz aí nesse pensamento, nessa sequência, mostrando que, para nós termos realmente uma aproximação efetiva e verdadeira do Pai, de Deus, nós temos que entrar pela porta do serviço ao semelhante, que requer, obviamente, a humildade e a simplicidade, que é justamente esse ensino, né, do lava-pés que Jesus trouxe para nós. Nós gostaríamos de aproveitar e convidar a todos a visitar o nosso canal no YouTube, sob o título de Marcelo Orsini Espiritismo BH, no qual nós desenvolvemos com nosso irmão Valdir Silva a série A Última Ceia, em cujo segundo episódio nós abordamos justamente todos os detalhes dessa passagem maravilhosa do lava-pés. Aí, Otávio, vamos então para a questão 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Tem tudo a ver com o que você acabou de explicar, né? A questão da simbologia. Não é só o Antigo Testamento, que é repleto de símbolos. Jesus também usava metáforas, parábolas e também simbologias. Emmanuel vai nos ensinar o seguinte: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Então é praticamente uma encenação, Jesus se colocando como um escravo, como um servo de todos ali que ele lavou os pés na última ceia. É o líder servidor, né? Ainda tão raro em nosso planeta. Via de regra, os líderes, os presidentes, no campo público ou no campo privado, da iniciativa privada, é aquele que é servido, que é paparicado, né? Que tem ali uma corte ao seu redor, um monte de pessoas para lhe servir, lhe saciar as vontades. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre a realeza de um dado país, que não vem ao caso, e estava contando que o rei estava no seu gabinete, na sua escrivania ali, e um papel caiu no chão, caiu da mesa no chão, e ele ligou para um servo vir pegar o papel e jogar no lixo, porque era um ato indigno para um rei pegar um papel no chão. Então, ainda no nosso planeta, os líderes são aqueles que são servidos. Quando há 2000 anos, Jesus veio nos mostrar exatamente o contrário, né? Que o verdadeiro líder é aquele que serve a todos. No livro Nosso Lar, por exemplo, tem algumas passagens do governador também, governador da colônia espiritual, se comportando como aquele que serve aos demais. Se eu sou o governador, eu sou o que tem a obrigação primeira de servir a todos. Então, nessa passagem simbólica do lava-pés, Jesus quer nos passar essa lição, né? Os últimos serão os primeiros. Quem quer ser o primeiro no reino dos céus, que seja aquele que sirva mais, que sirva melhor aos semelhantes. Será que é assim que nós temos nos portado nas nossas tarefas, na casa espírita, ou nas nossas famílias, nas nossas profissões, nos nossos relacionamentos com os vizinhos e por aí vai? Então vamos agora para a questão 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o cireneu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas?
Emmanuel explica que essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Vamos recordar que essa passagem se encontra em Lucas, no capítulo 23, versículo 26, onde se lê: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lembrando que este Simão era de Cirene, uma região do norte da África, por isso cireneu. Então nós sabemos que, ao observarem, os soldados a fraqueza do condenado Jesus, eles temeram que ele não resistisse. E, como conquistadores, gozavam do direito de requisitar qualquer pessoa para ajudá-los. Foi assim que chamaram este homem que estava voltando do campo, quer dizer, foi pego de surpresa ali, talvez para o almoço, ou para o repouso na sua cesta, e deram-lhe a incumbência de carregar o travessão por trás de Jesus. Agora, nós podemos e devemos compreender, no significado dessa passagem também, que nós precisamos ajudar a carregar a cruz dos nossos semelhantes, mas não nos cabe ser crucificados em lugar deles. Nem os mestres podem substituir-se aos seus discípulos, embora os auxiliem na caminhada, aliviando-os do peso excessivo que os esmagaria. Há uma lição muito bela no livro Pão Nosso, a lição número 103, que Emmanuel comenta a respeito desse trecho evangélico, dizendo assim: a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Então, Emmanuel nos alerta para esse aspecto da passagem, que, se por um lado Simão Cireneu ajudou, ele o fez porque foi obrigado. Ele não se ofereceu para fazer, que é o que Emmanuel alerta que nós cristãos deveríamos fazer. Sempre ajudar por iniciativa própria e não no constrangimento de sermos obrigados a ajudar. Otávio, na questão 317, vem a seguinte pergunta: a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Emmanuel explica o seguinte: o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Aqui, mais uma vez, a simbologia do Evangelho. Na verdade, devemos refletir sobre essa passagem da ressurreição de Lázaro como Jesus nos resgatando do sepulcro das nossas mazelas íntimas, do nosso egoísmo, da nossa inveja, do nosso orgulho, da nossa preguiça, do apego, dos ciúmes e por aí vai. Humanidade da qual, ele conclui, tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então, na verdade, Jesus veio nos trazer a espada, não para guerrear uns com os outros, mas para arrancar. Por isso que Emmanuel usou numa questão anterior, do seu lado enérgico, porque as nossas mazelas íntimas ainda estão tão arraigadas que precisa mesmo da espada, da pá, para arrancar de dentro de nós, claro que numa linguagem simbólica,
todos esses pedregulhos, todas essas misérias, né? Toda essa sujeira íntima, para que à medida que a gente vá limpando esse espelho aí do nosso coração, a gente vá refletindo melhor o evangelho de amor, de sabedoria de Jesus. Então, uma vez mais, né, um profundo simbolismo aí na passagem. Na pergunta 318, temos o seguinte: poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? A palavra Eucaristia, ela vem do grego, significa ação de graças. É uma celebração da Igreja Católica justamente para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é também chamada de comunhão. É um sacramento que, segundo a doutrina católica, contém realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo sob as aparências de pão e vinho, respeitando, né, essa acepção da Igreja Católica. Vamos ver aqui a resposta do Espírito Emmanuel quando ele alerta o seguinte: a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Então, Emmanuel expande essa questão da Eucaristia, desse alimento, né, espiritual, em dois sentidos. Primeiro, ele explica que não se trata de um mero ritual material, que se trata, na verdade, de um processo de identificação nossa do cristão com o Cristo, com o seu ensino. Então, é uma identificação do discípulo com seu mestre, aproveitando as lições de amor, né, de cuja sabedoria ele deve obter o máximo dessa essência profunda desses ensinamentos para iluminar todos os caminhos, todos os seus sentimentos, todo o seu raciocínio ao longo da sua vida. Aí, nesse sentido, essa Eucaristia ela seria todos os momentos que a gente vive conectados com o Cristo, procurando absorver e fazer realizar através de nós essa manifestação crística, porque, afinal de contas, nós todos somos centelhas divinas e temos por obrigação, pelo menos espera-se de nós cristãos, essa evolução nesse sentido de representarmos o Cristo da melhor maneira possível através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Vamos então para a questão 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido? Ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Essa é uma pergunta muito interessante. E Emmanuel, numa resposta breve, como de todo espírito superior, vai nos dar aqui uma oportunidade de uma reflexão profunda. Ele diz assim: quem ha recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. Então, Judas já se redimiu, né, há muito tempo. A gente tem notícia em várias obras, como no livro Boa Nova, dentre outros. A questão aqui de Judas era muito mais de uma certa pressa, até uma certa ingenuidade de querer dar um empurrãozinho em Jesus, né? Achando que Jesus iria ali fazer alguma mágica para instaurar um reino
que, na concepção equivocada de Judas, era um reino terrestre. Então, nesse sentido, ele não tinha apreendido ainda que Jesus estava falando de algo muito mais profundo, muito mais valioso, que era a construção do reino de Deus em cada um de nós. Então, Judas quis dar uma ajudinha, né, a Jesus, como aquele aluno ingênuo que quer se passar na frente do mestre. Mas, nesse sentido, ele já gozou de novas oportunidades da justiça divina e já se redimiu, por isso que certas práticas da nossa cultura, como a questão de ficar malhando Judas, né, é algo, além de mau gosto, tremendamente equivocado. E Emmanuel vai complementar, então, dizendo que o mau sacerdote, e aí é interessante porque ele amplia a mera passagem para dizer o mau sacerdote de todos os tempos. Então podemos ser nós, né? Não está falando só do sacerdote formal ali, que foi investido em alguma frente religiosa, mas muitas vezes nós querendo nos colocar na posição de um sacerdote, seja no seio de um lar, seja numa instituição humana, né? Mas mal intencionado, em busca ainda de autoridade terrestre ou de riquezas materiais. Estes maus sacerdotes, podemos ser nós mesmos, né? Que estamos ainda confundindo a lição de Jesus, não apenas uma vez, mas no cotidiano da nossa vivência, esses somos ainda, né? Aqueles que estamos repetindo os mesmos erros durante séculos e séculos. E nesse aspecto, nessa comparação, estamos muito atrasados, né, comparando simbolicamente aqui com Judas. Então, notem que Emmanuel extrapolou a mera passagem para trazer uma lição para todos nós, porque quando a gente estuda o Evangelho, não é uma questão dos personagens do Evangelho apenas, mas sim da gente trazer esses personagens para a vida de cada um de nós. Quando é que nós estamos agindo como Judas, ou como sacerdote que está desviando ali, né, daquele homem caído? Ou será que já estamos conseguindo agir como um samaritano bom? Enfim, a proposta da doutrina espírita é trazer o evangelho para a nossa vida. Seguindo, então, na questão 320, que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro é algo que nos angustia o coração, né? Nos deixa assim abalados quando um grande amigo nega a presença do outro, o amor que tinha para o outro. Isso toca o nosso coração, sem dúvida. Antes de nós explicarmos a resposta de Emmanuel, vamos apenas recordar rapidamente alguns momentos em que houve essa negação de Pedro. A primeira vez foi quando Pedro adentrou um certo ambiente onde havia uma mulher, uma porteira, digamos assim, que estava ajudando ou selecionando as pessoas que iriam passar, e foi ela que fez a primeira pergunta: és discípulo dele? Então, Pedro, provavelmente com o consentimento do próprio João, que o estava acompanhando, ele teve de responder para ela uma negativa, porque senão ele seria barrado e não poderia acompanhar o processo que Jesus ia se submeter. Então, nesse primeiro momento, não houve na realidade uma intenção de Pedro de renegar Jesus, mas apenas de criar uma situação para ele poder continuar acompanhando o que estava acontecendo. Então ele negou que estivesse acompanhando Jesus. E muitos interpretadores entendem, inclusive, que essas 3 negações foram 3 momentos, mas que, na verdade, houve várias negações em cada momento desse. Mas, resumindo, né, elas são trazidas a uma por vez. Numa outra situação, foi algo mais simples, foi a acusação de um homem que nem causou muito tumulto, era apenas a palavra do homem contra a de Pedro. O homem acusou e Pedro
respondeu que não. Mas no terceiro ato, que teria acontecido uma hora depois, como foi bem assinalado por Lucas, houve um grande tumulto e a afirmação deduzida pelos presentes foi diante do sotaque de Pedro, porque Pedro não aguentou ficar calado e ele tinha uma pronúncia do aramaico, que era um idioma usado por pessoas iletradas, que essas pessoas não conseguiam assimilar o grego das classes mais altas. Então essa pronúncia, né, o sotaque do Pedro o traiu, porque foi dito, sem dúvida és um deles, porque o seu sotaque o revela. Assim Pedro teve realmente que negar, né, a situação. Com isso depois ele se entristece porque há o cantar do galo, né? E Jesus olha para Pedro quando acontece esse momento, né, do galo cantar. Então Lucas narra isso no capítulo 22, versículo 61. E voltando-se o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe disse, antes de o galo cantar hoje 3 vezes me negarás. Aí vem o versículo 62. E indo para fora, chorou amargamente. Mas Emmanuel diz então o seguinte, né? Fizemos aqui o cenário para a gente recordar o que aconteceu. Emmanuel diz assim, a negação de Pedro deve significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Então, Emmanuel expande esse momento único, essa passagem de algumas horas, as 3 negações de Pedro, né, para o cair em si de nós mesmos em vários momentos de nossas vidas, né, mostrando a nossa fragilidade, como que nós fugimos das nossas responsabilidades espirituais, não conseguimos enfrentá-las, muitas vezes por despreocupação, como nos explica o instrutor espiritual, ou por invigilância, por estarmos desatentos aos nossos deveres para com Deus, para com o próximo. E assim nós nos lançamos, como consequência desses nossos atos irresponsáveis, digamos assim, a muito sofrimento, sem termos nos valido do esforço próprio nosso para nos edificarmos e conseguirmos enfrentá-los com mais dignidade, com mais honestidade e com mais preparo de caráter para lidarmos com essas situações que vão nos edificar. Muito bem, Otávio. Agora, a última pergunta aqui para esse vídeo nosso. 321. Qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? Então, Emmanuel vai fechar o episódio de hoje com chave de ouro, né? Um episódio muito rico, com várias lições, né? Sobre simplicidade, sobre vigilância. E nessa última pergunta, ela vale, assim, uma reflexão profunda nossa, porque às vezes a gente fica nessa, né? Ah, qual será que é a tradução melhor, né? Qual a edição melhor? Vamos ver aqui qual a recomendação de Emmanuel sobre isso. A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for o meio onde se desdobram, apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar da letra o espírito. Então, nessa primeira parte, entendemos que Emmanuel está nos propondo que, mais importante do que
a tradução ou a edição A, B ou C é quem está lendo, como está lendo. Porque às vezes a gente fica ali estudando o Evangelho em busca de pontos para polemizar, ou em busca de ensinos para sair por aí dando palestra, mostrando que nós somos PhDs no Evangelho, né? Então, Emmanuel aqui, de uma maneira muito diplomática, até mineira, né? Está nos lembrando a relevância de separar o espírito da letra. E a gente tem visto, ultimamente, muitas vezes, essa busca de polêmicas, até na doutrina espírita, né? Ah, porque a FEB está distorcendo traduções, ou melhor, edições de obras de Chico Xavier. Ora, quais são as intenções do editor, do tradutor? Porque isso é muito importante. Às vezes nós estamos aí fazendo, né, pirotecnias e lançando fogos de artifício e esquecendo da simplicidade, esquecendo do espírito, da substância daquela lição e daquele texto. Então, mais importante do que qual a tradução e do que qual a edição é como temos lido o texto e a obra. Mas aí ele continua. Poderia objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos. Então, quando a gente lê o Sermão do Monte, é com a visão espiritual, senão a gente não entende o pobre de espírito, que já foi tratado aqui em outra questão. Pois, constituindo a cátedra de Jesus, conclui Emmanuel, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica, da inspiração do seu mestre imortal. Então, gostaria de grifar essa expressão que Emmanuel usa. O discípulo que se aproximar do Evangelho, ou das obras da codificação de Kardec, ou das obras psicografadas por Chico Xavier, com a intenção sincera de aprender. Então, qual é a nossa intenção ao estudar uma obra de Chico Xavier, ou o Evangelho, ou o Antigo Testamento? É a intenção sincera de aprender? Se for, não tem espaço para polêmica. Pode ter espaço até para divergência, né? Eu posso estar estudando aqui com o Marcelo e eu falar algo e ele falar, não, eu não entendi assim, não. Eu entendi de um outro, eu entendi o contrário do que você está explicando. Perfeito, mas a nossa intenção é a intenção de aprender. Então eu falo, não, Marcelo, é mesmo. Aqui eu comi mosca aqui nessa passagem, né? Eu achei que eu estava certo, mas você me abriu os olhos aqui. Então, acho que o convite dessa questão aqui, dessa resposta da pergunta 321, é essa. Mais importante do que a edição é a intenção do leitor. Porque se a nossa intenção for a intenção sincera do aprendizado, as divergências de tradução, se é 6, se é meia dúzia, vai ficar muito mais simples da gente chegar no entendimento. E aí eu concluo com o prefácio do livro Vinha de Luz, quando Emmanuel vai dizer que a abelha suga a flor, o abutre ainda procura despojos, e o homem, diz Emmanuel, busca emoções. Mas no campo das emoções, podemos aí ter um cardápio muito variado, e a nossa intenção sincera
é que vai ditar se estamos buscando polêmica ou se estamos buscando nos aproximar do Evangelho do Cristo. Paz e alegria.